Hulk é o mais forte que existe. Com um título desses, você já sabe que ele tem que ser um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos da Marvel. Mas como será que o Golias Verde vai se sair contra uma invasão de alguns dos alienígenas mais poderosos que existem, a raça Saiyajin? Será que o Hulk consegue impedir uma invasão Saiyajin? Vamos descobrir. Bruce Banner não deveria virar monstro, mas ser um dos homens mais inteligentes da Terra. Banner era um brilhante físico nuclear trabalhando em um teste de bomba gama para as Forças Armadas dos Estados Unidos quando tudo deu errado. Um jovem chamado Rick Jones entrou no local de teste e Banner correu para salvá-lo. A bomba detonou e Banner recebeu toda a explosão de radiação gama. Mas em vez de morrer, Bruce mudou. A radiação reescreveu todo o seu corpo em nível biológico. Sempre que seu estresse aumenta ou sua raiva explode, Bruce Banner se transforma em algo completamente diferente, o incrível Hulk. E o Hulk não é apenas forte, ele é uma máquina ambulante de destruição movida à raiva. Pois a maior vantagem do Hulk é, na verdade, bem simples. Quanto mais bravo ele fica, mais forte ele fica. Sua força não é fixa, ela aumenta. Quanto mais tempo a luta dura e quanto mais furioso o Hulk fica, mais poderoso ele se torna. Alguns personagens da Marvel até sugeriram que o poder do Hulk realmente não tem um limite superior mensurável. Ele só continua aumentando. É por isso que o Hulk tem alguns feitos de força absolutamente ridículos. Houve momentos em que apenas os passos dele causavam tremores, que ameaçavam devastar regiões inteiras dos Estados Unidos. Ele já manteve juntas as placas tectônicas de um planeta para impedir que ele se despedaçasse. Em uma luta, um confronto envolvendo o Hulk gerou força suficiente para destruir um pequeno planeta. Ele destruiu asteroides maiores que a Terra e trocou golpes com seres capazes de ameaçar universos inteiros. Não é só força bruta para levantar peso, não. Os socos do Hulk são basicamente desastres naturais. Seus ataques já provocaram terremotos sentidos a grandes distâncias e ondas de choque capazes de destruir enormes estruturas. Quando o Hulk perde o controle de verdade, campos de batalha inteiros começam a desabar ao redor dele. O que realmente torna o Hulk assustador é que sua força não se aplica apenas a coisas físicas. Às vezes, ela se aplica a coisas que nem deveriam ser possíveis de socar. Há momentos em que o poder bruto do Hulk quebrou conceitos abstratos e barreiras metafísicas. Ele já atravessou no soco paredes dimensionais e barreiras entre realidades. Ele abriu caminho destruindo distorções do espaço-tempo, quebrou campos de força feitos para conter seres de nível cósmico e até rachou construções feitas de pura energia ou matéria conceitual. Há até um momento em que o Hulk literalmente atravessa o espaço-tempo no soco, abrindo caminho por uma dimensão selada apenas com pura força bruta. Sem magia, sem tecnologia, só raiva e músculo. Parece ridículo, mas esse é justamente o ponto com o Hulk. Quanto mais bravo ele fica, mais as regras normais da física deixam de se aplicar a ele. Espaço, tempo, energia, no fim tudo isso vira só mais uma coisa que o Hulk pode destruir. É por isso que às vezes os personagens da Marvel descrevem o Hulk menos como um super-herói e mais como uma força da natureza. Porque quando a fúria do Hulk atinge um certo nível, a própria realidade começa a ter dificuldade de acompanhá-lo. Mas a força é apenas uma parte da equação. O Hulk também é absurdamente resistente. Ele sobreviveu a explosões nucleares a queima-roupa, já foi soterrado por cidades desabando e saiu andando de boa. Ele já foi lançado para o espaço e continuou lutando. Há momentos em que o Hulk suportou a pressão e a energia equivalentes às de uma estrela, e ainda continuou se movendo. Mesmo ataques de alguns dos heróis mais poderosos da Marvel mal conseguem desacelerá-lo. Se de alguma forma você conseguir machucá-lo seriamente, bem, o Hulk se cura. Seu fator de cura é um dos mais insanos da Marvel. O Hulk já se regenerou de órgãos destruídos, lesões internas massivas e até danos cerebrais graves. Olhos arrancados, eles crescem de novo. Ossos quebrados, eles se regeneram sozinhos. Quanto mais irritado ele fica, mais rápido o corpo dele se recupera, o que torna praticamente impossível derrotá-lo de forma permanente. Isso está ligado a algo mais profundo sobre o Hulk que muita gente não percebe. A radiação gama na Marvel não é apenas um acidente científico aleatório. Na verdade, ela está conectada a uma força cósmica sombria conhecida como o Um Abaixo de Todos. Uma entidade primordial ligada à destruição no lado mais sombrio da própria existência. Os mutantes Gama como o Hulk estão ligados a esse poder, quer percebam isso ou não. E é por causa dessa conexão que o Hulk tem algo chamado de Porta Verde.
A Porta Verde é basicamente um portal metafísico conectado ao plano inferior, o reino do um abaixo de todos. Quando um mutante gama morre, sua alma passa por essa porta e acaba voltando, o que significa que o Hulk já voltou da morte várias vezes. Então, mesmo que alguém de alguma forma consiga matá-lo, isso nem sempre é o fim da história. Apesar de ser visto como brutamontes, o Hulk também é surpreendentemente rápido. Ele já pegou balas de sniper com os dentes, agarrou foguetes em pleno voo e interceptou aeronaves antes que escapassem. Ele já acompanhou personagens como o Thor e o Surfista Prateado, que se movem em velocidades superiores à da luz. E a mobilidade do Hulk também é ridícula. Em vez de voar, ele simplesmente salta. Mas esses saltos podem lançá-lo a quilômetros de altura, às vezes até alto o suficiente para escapar completamente da atmosfera da Terra. Um dos golpes do Hulk é a palma trovejante. Quando o Hulk bate as mãos uma na outra, ele cria uma onda de choque massiva de ar comprimido que pode lançar inimigos para longe, apagar chamas e enviar ventos com força de furacão pelo campo de batalha. Então, entre seu poder que escala sem limite com a raiva, durabilidade insana, regeneração poderosa e até a habilidade de voltar pela Porta Verde, o Hulk não é apenas mais um herói super poderoso. Ele é basicamente um desastre natural vivo. Quanto mais você luta contra ele, pior fica. Porque o Hulk não fica sem energia, ele não se acalma no meio de uma batalha. Na verdade, a luta só deixa ele mais irritado. Essa raiva faz o poder dele aumentar cada vez mais. É por isso que tantos heróis e vilões da Marvel chegam à mesma conclusão quando enfrentam ele. Se o Hulk ficar irritado o suficiente, talvez realmente não exista um limite para o quão forte ele pode se tornar. Então, o Hulk consegue fazer isso? Ele pode impedir uma invasão dos Saiyajins. Bem, acho que precisamos definir nossos termos primeiro. Porque se você incluir Saiyajins como Goku, Gohan e Broly nessa invasão dos Saiyajins, então não, o Hulk não consegue derrotar todos eles de uma vez, nem de perto. Então, em vez disso, vamos falar sobre a verdadeira invasão dos Saiyajins. Quando Vegeta e Nappa vieram para a Terra, aí podemos incluir o Raditz também, só para garantir. Será que só o Hulk é suficiente para parar os Saiyajins? Bem, todos eles são realmente poderosos, isso é certo. Raditz é o irmão mais velho de Goku, e quando ele apareceu na Terra, bem, ele mostrou o quanto é sádico e implacável de verdade. Ele estava até disposto a matar a própria família para conseguir o que queria. E ele era definitivamente poderoso. Raditz conseguiu facilmente dominar tanto Goku quanto Piccolo ao mesmo tempo. Embora Goku e Piccolo tenham ficado muito mais poderosos desde então, isso não quer dizer que eles fossem fracos naquela época. Piccolo conseguia destruir a Lua com facilidade no mínimo, e Raditz era mais do que páreo para ele e Goku juntos. E quanto ao Nappa, bem, quando ele chegou à Terra, Nappa mostrou um poder realmente impressionante, literalmente incinerando uma cidade inteira e só aumentou a partir daí. Ele conseguiu lutar contra os Guerreiros Z, nocauteando Piccolo, batendo em Gohan e Kuririn, atordoando-os com seus socos. Ele também era incrivelmente brutal com seus ataques, tipo, Nappa simplesmente não tinha limites. Ele simplesmente arrancou o braço de Ten Shin Han com um soco, depois quase matou ele e o espancou até a morte. E bem, assim como Nappa é ridiculamente forte, ele também é muito resistente. Ele conseguiu aguentar todos os tipos de ataques dos Guerreiros Z e continuou firme, recebendo ataques do Kuririn, do Piccolo e do Ten Shin Han, e continuou de pé durante tudo isso. Alguns desses ataques, bem, o Nappa agiu como se nem tivesse sentido. Como dissemos, o Piccolo já foi capaz de aniquilar cidades e até destruir luas. O ataque de energia dele basicamente não fez nada contra o Nappa. O poder do Nappa também é insano. Ele tem um nível de poder de 4000. Só dele se energizar já é suficiente para tremer a terra ao redor deles. Seus ataques de energia são fortes o bastante para destruir cidades inteiras. A explosão parecia englobar um país inteiro quando você olha para ela lá do espaço. E por último, Vegeta, o mais poderoso de todos. E embora o Vegeta atual seja um forte candidato a derrotar o Hulk sozinho, ou pelo menos dar uma boa luta para ele, vamos limitar isso à saga dos Saiyajins.
Mesmo aqui, Vegeta era mais forte e mais rápido do que Goku. O próprio Goku foi forçado a admitir isso. E só de aumentar seu poder, Vegeta mostrou força suficiente para fazer o planeta inteiro tremer. Isso foi confirmado. Para ter poder para destruir um planeta. Ele foi capaz de aguentar ataques de todos os guerreiros Z. Podia facilmente superá-los em velocidade enquanto fazia isso. E ainda podia se transformar em um macaco gigante. Então, se esses 3 Saiyajins aparecessem na Terra, o que o Hulk faria a respeito? Agora, sem dúvida, o Hulk ainda é o mais forte do grupo e é facilmente mais forte do que os 3 juntos. O Hulk tem vários feitos de força em nível planetário, como sacudir o mundo inteiro com seus ataques ou fortalecer um escudo que envolve a Terra. E conter um celestial que era muito maior do que a Terra apenas com sua força bruta. Isso é literalmente só a ponta do iceberg. Ele tem alguns feitos de força em nível estelar, como aqui, o Hulk sendo capaz de cair de joelhos com o peso de uma estrela pressionando-o para baixo. A força do Hulk chega a ser quase metafórica, quebrando a corrente inquebrável da eternidade que foi forjada a partir do primeiro firmamento. Basicamente, ele é mais forte do que todos os Saiyajins em seu nível base e infinitamente mais forte do que eles quando ele realmente pega embalo. E além disso, o Hulk pode aguentar todos os ataques deles. Quero dizer, quando se trata de socos e ataques físicos, o Hulk já passou por isso, já enfrentou tudo isso. Tipo, só de conseguir aguentar incontáveis socos do Hércules e do Thor, que eles mesmos são de nível planetário. No mínimo já é o suficiente para dizer que o Hulk consegue aguentar os ataques dos Saiyajins numa boa. E o Hulk já aguentou muitos socos desses caras. Ele também já aguentou rajadas de energia capazes de destruir planetas várias vezes, e ficou completamente de boa com tudo isso. Além disso, levando em conta o fator de cura do Hulk que está no mesmo nível do Wolverine e do Deadpool. Bem, o Hulk vai conseguir aguentar praticamente tudo o que os Saiyajins jogarem contra ele. Por outro lado, os Saiyajins são muito mais rápidos que o Hulk e todos eles têm poderes de energia. Nada impede que tentem atacar o Hulk com extrema velocidade. Além disso, existe a possibilidade de que, mesmo que eles não consigam ferir o Hulk com seus ataques de Ki, eles poderiam literalmente simplesmente lançá-lo para o espaço sideral. Mas esses Saiyajins de quem estamos falando aqui, eles são muito orgulhosos. Eles lutam para derrotar o oponente. E lançar o Hulk para o espaço é provavelmente a maneira mais fraca de derrotar um oponente. Não consigo vê-los usando essa estratégia, mesmo que teoricamente pudessem. Quanto à velocidade deles, sim, eles são mais rápidos que o Hulk, mas o mesmo vale para o Hyperion, o Gladiador e o Surfista Prateado. E o Hulk já acertou vários socos neles antes. E mesmo que eles o ataquem rapidamente, sinceramente basta um golpe para nocautear pelo menos o Raditz e o Nappa. A diferença de força em relação ao Hulk realmente é tão grande assim. E se o Hulk é mais do que resistente o suficiente para aguentar todos os ataques dos Saiyajins, bem, eu diria que ele pode simplesmente superar qualquer vantagem de velocidade e acertar seus golpes. Então é isso, essa é bem simples. O Hulk vence.